país sem história. Essa autora, ela tem várias obras, mas uma das que refere-se ao período colonial intitula Da Senzala à Colônia, de 1966, que estudou a transição do trabalho escravo para a livre região cafeeira de São Paulo. Infelizmente, ou felizmente talvez, essa historiadora faleceu, nos deixou em 2017, e aí as obras delas estão aí para quem quiser fazer a sua leitura. Uma das maiores conhecedoras e estudiosas da história colonial brasileira. Muito interessante. Mas voltando ao tópico, a fala do procurador. Nós, enquanto historiadores, não queremos sermos o dono da verdade histórica, mas a preparação do historiador, o pesquisador, que tem contato com sua fonte, seja qual for, nesse caso específico do Brasil colonial são as fontes escritas. É importante dizer que as fontes escritas também, elas têm uma tendência, não pode ser levado a pé, ou seja, como uma fonte verdadeira, sem fazer a sua análise crítica. Isso é muito importante. Esse procurador em especial me parece, que não tem conhecimento nenhum da história do povo, ou dos povos que foram escravizados no Brasil colonial. Não tem a mínima noção. Mas ele pelo menos poderia se preparar para poder fazer uma palestra em uma faculdade de Direito, nesse caso a faculdade de Direito particular, não é? Para poder não passar vergonha. Essa é a questão, não passar vergonha. E pelo menos respeitar a nossa história. Ele não estava lá representando o Ministério Público a qual ele pertence, mas ele estava lá enquanto procurador, isso não tem como tirar. Ele tinha que ter o mínimo de decência de tentar fazer análise histórica, baseados em estudos científicos, historiográficos, de pessoas de renome nacional e internacional. Muito importante essa fala da Emília Viotti. Um povo sem memória é um povo sem história. Parece que esse procurador não tem memória e, portanto, ele faz essa observação totalmente deslocada, descontextualizada, depreciativa, preconceituosa, discurso de ódio. Infelizmente, nós chamamos as pessoas de reaças. São aquelas pessoas que não concordam, por mais que esteja ali implícito na ciência, elas não querem reconhecer. Tem aí, nesse governo atual, alguns intelectuais que afirmam que a Terra é plana. A Terra é plana. Eles batem nessa tecla o tempo todo. Uma coisa muito absurda. Aí quando ele coloca assim, vou ler mais um trechinho aqui. A gente não tem culpa de nada. E aqui, professora, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste. Mas é o seguinte, abre aspas. Eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro, disse. E ainda completou, afirmando que nenhum ancestral seu, 200 anos atrás, foi responsável por trazer escravos. Ou pessoas escravizadas, que foram escravizadas. A escravidão teve seu fim incompleto e desestruturado em 1888. Outro absurdo que ele faz. Não tem conhecimento da história, que o fim da escravidão, a partir do dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabou-se a escravidão. Como se as pessoas escravizadas pegassem na mão uma da outra e começassem a dançar no jardim como João Maria, feliz da vida, Oba, eba, oba! Ora, senhor procurador! Ora, senhor procurador! Ricardo Albuquerque, para onde a pessoa que recebeu, ou a pessoa que foi escravizada, ou as pessoas que foram escravizadas, ia trabalhar onde, senhor procurador? Continuaram sendo escravas onde elas moravam, porque lá elas comiam mal, mas comiam, dormiam mal, mas dormiam, ficavam lá. Continuaram. Muitos conseguiram sair e tal, mas chega numa cidade, naquele momento tal, algumas pequenas vilas, iam fazer o quê? O preconceito, o racismo estava no sangue, estava estruturado como está até hoje. Negar no Brasil que existe preconceito e racismo é a mesma coisa dizer, ou tentar explicar o dia pela noite. Uma coisa não explica a outra. Vou continuar lendo aqui a fala do excelentíssimo procurador. Aí tem uma nota do Ministério Público do Pará que repudia
dizendo que a fala do procurador não representa a instituição, não é? Mas que defende o direito individual desse procurador de fazer as suas críticas. Estranho, não? Estranho. Um absurdo, um absurdo. A gente fica muito entristecido. Diz a nota: nesse sentido, a instituição também tem fiscalização e cobrado ações afirmativas, fiscalizando os programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Finalmente, esse órgão reafirma não compactuar com qualquer ato de preconceito ou discriminação a grupos vulneráveis na sociedade. O Ministério Público reconhece a vulnerabilidade desses grupos. Mas o procurador, que faz parte, é membro nato desse ministério, fala uma besteira dessa. Mas eu gostaria de fazer mais uma observação. Tem mais uma obra aqui, de um autor, daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês. Uma obra, A Época Colonial, História Geral da Civilização Brasileira. Ela, sob a direção de Sérgio Buarque de Holanda. Ela trabalha na época colonial. Tem uma passagem interessante que eu gostaria de ler para vocês. E eu vou fazer uma fala aqui no tópico. Antes que eu me esqueça, essa edição da História Geral da Civilização Brasileira, dirigida pelo Sérgio Buarque de Holanda, é a 14ª, dá para você enxergar aqui, 14ª edição. Tá? 14ª edição, na página 277, onde é abordado o apressamento de índios. Vou ler. Abre aspas. Buscar o remédio para a sua pobreza, entre aspas, tá? Abre aspas, buscar o remédio para a sua pobreza, fecha aspas. Buscar o seu remédio, buscar a sua vida, o seu modo de lucrar, são expressões usuais nos testamentos de bandeirantes do século XVII, 1601 a 1800, designando suas excursões ao sertão. Traduzem os objetivos econômicos das expedições de apressamento do índio. Dos moradores do Brasil, já dissera, abre aspas, a primeira coisa que pretendem alcançar são escravos para lhes trazerem ou fazerem ou granjearem suas raças às fazendas, porque sem eles não se pode sustentar na terra. O que o autor está falando aqui? O apressamento, o aprisionamento, a perseguição para a escravização dos povos indígenas no Brasil. Na página 278, tem outra observação importante. Capturado inicialmente pelo colono nas imediações de Piratininga e depois apressado pelos bandeirantes, sertão adentro no raio de ação cada vez mais amplo. O índio teve ainda outra função econômica, locomovendo-se por si próprio numa época em que escasseavam os meios de transporte, constituiu mercadoria de exportação para outras capitanias. Ou seja, o índio, o negro, pessoas que foram escravizadas eram comercializadas em praça pública, como se fosse um lote de gado, que você olha se tem alguma ferida, se está forte, se está gordo, se tem a dentição, né, está toda perfeita, e você dá o seu preço. Para esse procurador, isso foi totalmente normal. Ele não estava lá mesmo. Mas se ele pudesse voltar na máquina do tempo, também seria um Casagrande Senzala. Também pertenceria à Casa Grande. Então não vem com esse discurso de ódio tentar remediar, senhor procurador, que o senhor foi péssimo, o senhor foi muito mal. Deveria se envergonhar-se, procurador. Deveria envergonhar-se. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um mapa, e no momento que eu estiver mostrando o mapa, vou fugir um pouquinho da imagem, porque eu estou aqui na câmera frontal e eu gostaria de mostrar aqui os conflitos, né, que esses índios escravizados não ficaram quietinhos, não, eles foram para a reação. Eu vou mostrar aqui um mapa, me permitem, por favor. Esse mapa
Tá, não dá para vocês verem aqui, tá? Eu acho que fica melhor. Deixa eu dar uma levantada aqui, por favor. Deixa eu só me organizar para que vocês possam ter a noção. Acho que fica melhor assim. Isso. Um pouquinho de luz. Aí. Aí ficou melhor. Então vocês têm aqui essas regiões que eu vou pontuar aqui, né, do Brasil, no norte do país, toda a região litorânea nordestina, toda a região litorânica brasileira, até os, mais ou menos, região sudeste e sul aqui do país, não é? Esses pontos marrom, né, mais avermelhado, um pouco mais escuro, tal, é onde os índios foram, né, buscados, aprisionados, laçados, enfim. É importante demais verificar essa questão. Tá? Eu gostaria aqui de também, acho que eu estou com a mão na frente da câmera, de pontuar alguns conflitos, né? Vamos lá, vou pontuar. Guerra dos Tamoios, 1562-1567, século XVI. Guerra dos Aimorés, 1555-1573. Guerra dos Potiguara, 1586-1599. Tudo século XVI. Aí depois vem Levante Tupinambá, 1617-1621, século XVII. Confederação dos Cariri, 1676-1692. Rebelião de Mandu Ladino, 1712-1719. Guerra dos Manaus, 1723-1728. Ataque dos Guaicurus, 1617-1621. Tudo isso é resistência indígena. Tá? Guerrilha Fluvial Muro Século, 18 até 1789. Guerra Guaranítica, 1753-1756, é o século XVIII. Né? Área de caça aos índios do século XVI, onde eu apontei para vocês ali, toda aquela região mostrada. Tá? E o maior choque de resistência foi o século XVI e terra indígena até o fim do século XVI. Enfim, toda a resistência. Isso é importante pontuar, porque fica parecendo que não foi simples assim. Não aconteceu nada. Os índios foram escravizados porque eles não gostavam de trabalhar. Eles resistiram à toa, né? Resistiram à toa. E aí eu queria aqui ainda pontuar um pouco mais as principais guerras, né, que eu citei agora há pouco, do Tupinambá, São Paulo, Rio de Janeiro, contra os invasores portugueses. Guerra dos Potiguara entre Paraíba e Rio Grande do Norte durou 13 anos. E a de 1617 a 1790, a ocupação da Amazônia pelos portugueses. Tudo reação indígena contra o opressor. Aí vem a revolta sangrenta dos Tupinambás no Pará e no Maranhão. Os Tapajós resistiram numa guerra que reuniram até 60 mil guerreiros. 60 mil guerreiros. Esse procurador não tem a menor noção do que foi isso, né? Ele não tem conhecimento histórico. Entre os Mundurucus, as mulheres participavam dos ataques, o que originou a lenda da Amazônia, ou das Amazonas. Vamos lá. 1676-1692. Rebelião de Manu Ladino estendeu-se pelo sertão do Maranhão, Piauí e Ceará. 1686 a 1692. Confederação dos Cariri, no sertão do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. 1692, guerras bárbaras, índios janduís, no Rio Grande do Norte, rebelaram-se contra os portugueses. 1692, 1723, 1728, Guerra dos Manaus, na Amazônia, contra os portugueses, 1725, 1791. Resistência dos temidos Guaicurus, no Rio Paraguai, única nação que usava cavalos na guerra com muita habilidade. É conhecida aqui no sul de Mato Grosso, sou de Mato Grosso do Sul, né, aqui na região pantaneira, a lenda dos Guaicurus. Aí 1700, 1789, Guerra dos Murá do Pará e no Amazonas. Os Murá eram nômades, utilizando a guerrilha, conseguiram evitar por mais de 100 anos a derrota. Um século de resistência. 1751, 1757, Guerra dos Guarani, na região das